Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobo Talks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com o meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo. Você não vai falar que a presença dos bonitos e belos aqui no cenário agora, nos bastidores? Só no ensaio, né? Só no ensaio. Fala que a gente é bonito no bastidor e não fala aqui. Aqui não. E temos também presença ilustre, Fábio Sintra, primeira vez aqui, marcando presença. Prazer. Primeira vez ao lado desses monstros aqui, né? Vamos ver como que vai ser a experiência. Boa! Bora lá. E hoje vamos falar de um assunto muito desejado aí pelos corredores, maratonas majors, o que são, como participar, sobre a organização, tudo que você precisa saber sobre essas provas que são muito desejadas aí para a galera. E queria começar, talvez tem gente que não saiba o que é uma maratona major, Rodrigo Lobo, Fábio Sintra. Bora tentar dar uma noção aí pro pessoal que, se alguém perguntasse para vocês o que é uma major, eu explicaria de forma simples assim para a galera. O próprio nome, né? Major, ele já remete a algo grande, né? Então, por que essas provas, não só pelo número de participantes, mas sim pelo contexto, né? Então, são provas muito consolidadas, muito antigas, então muito tradicionais, que souberam fazer bem feito, né? Conseguiram montar todo um contexto, um bastidor, uma organização que, né, para se tornar, né, para se credenciar uma major, né? Elas se uniram. Tem alguns pré-requisitos importantes em relação à excelência de organização e, consequentemente, por ser uma prova muito organizada, com muitos atletas do mundo todo participando, elas acabam sendo desejadas pelos atletas pela experiência, né, que é proporcionada. E quem participa de uma major não tem jeito, né? A pessoa fica envolvida. Eu sempre faço muito uma correlação, tanto a Major quanto o Ironman, né? O atleta parece que vai para uma Disney. Né? Ele entra na janela do mundo Disney, né? Que esquece os problemas do mundo, vive ali intensamente aquele período da prova, aí depois volta para casa e tem que pagar os boletos, né? Mas, de verdade, quem já participou de uma Major, quem está assistindo a gente, pode deixar até nos comentários a sua percepção, o que causa para você, quais são as boas experiências que vocês passaram em uma dessas provas, que a gente vai explicar em mais detalhes aqui. E é isso, eu sou suspeito, né, porque já participei de 4, das 6, e agora 7, com possível a 8ª entrando. E parece que você quer voltar todo ano, ainda mais agora com rede social, que a gente, né, recebe muita informação. Quando entra na janela de prova, uma semana antes, uma depois, parece que a gente é o único que não está lá vivendo essa experiência, né? Muitos amigos e muitos colegas próximos assim que participam e vão postando nas redes sociais. E acaba gerando esse objeto de desejo, né, dos atletas. Então isso é o que a gente vai falar ao longo do papo de hoje. Boa. Quantas majors você tem aí, Fábio Sintra? Eu tenho um total de 0 majors acumuladas. Acompanhamos muito, mas a gente, enfim, acompanha atletas há anos, né, que buscam e vão para essas majors. Participei de uma maratona de Valência, né, que não é uma major, mas é uma prova que está ali praticamente na mesma prateleira. E acho que o legal das majors, né, que o Rodrigo comentou, é que de fato se tornou um objeto de desejo, né? Elas se consolidaram pelo tamanho da prova, pela história que elas construíram. De fato, tem um nível de qualidade assim excepcional, né? O World Athletics exige, né, de forma rígida, né, que cumpra com vários critérios para se tornar uma major. E acho que para o atleta amador virou ali um evento assim grande, né? Fazendo uma analogia com o atleta olímpico, né? Que tem os grandes eventos ali de temporada, né? Como as Olimpíadas, como um Mundial, né? As Majors, essas grandes provas, para um atleta amador, né? Se tornou de fato um grande evento, assim, um evento que sonha em treinar, se classificar, conseguir um sorteio, conseguir um índice, né? Então, para o atleta amador, assim, tem um tamanho de evento como se fosse um grande evento de um atleta profissional. A gente pode dizer, então, que é um circuito das maratonas mais prestigiadas, assim, que tem maior selo de classificação. E vocês são mais atualizados que eu nesse ponto. Temos 7 majors agora? Como é que tá? Assim. 7 majors agora. Até pouco tempo eram 6, né, majors. Só repassando, né? Boston, Chicago, Berlim, Nova York, Tóquio. Entrou Sydney na parada, né? Se juntando aí as majors, formando 7. E Chicago, né? Falou Chicago? Londres. Faltou Londres, né? São 7. E
como o Rodrigo disse, né, com chance de aumentar aí brevemente para mais uma, pelo menos. Boa. Cidade do Cabo, talvez. Cidade do Cabo, então esse ano ele já seria um teste, então, só que a prova foi cancelada pelas condições climáticas. Inclusive, quem participou desse ano sendo evento teste e ela sendo incluída mesmo no circuito, os atletas ganham uma estrela provisória. Né? Então, quem participa de uma Major ganha uma estrela. Né? Então, essa estrela são as seis estrelas e agora a 7ª, que gera uma mandala, que no final, depois que você completa as 6, você já ganha a mandala. Agora na 7ª mudou um pouco como que é, enfim, a gente vai ter um anexo dessa mandala. Mas a partir mesmo tendo a 7ª, se você participar de 6, você já ganha a mandala pela história longa aí que tem com essas 6 provas. Então são as 6 Majors. Então vocês têm, inclusive, só para vocês saberem como funciona os bastidores, tem um site da Abbott, né, o Abbott World Majors. A Abbott é uma patrocinadora master da prova há anos. E você tem todo o seu dashboard ali da participação delas. Tempo médio, quantas estrelas você tem. Tudo que tu já fez aí nesse circuito. Isso, é muito legal que fica um histórico. E, além disso, você também, quando participa de 3 ou 4 majors, você já consegue concorrer a sorteios, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a sorteios extras para tentar acelerar esse processo de você conseguir as 6, porque realmente existem 3 que são mais difíceis de serem conquistadas e a gente vai falar sobre isso. Boa, isso é legal da gente entrar. Então, a pessoa decidiu, quer fazer uma Major, a questão agora é como participar desse negócio. Acho que a gente passa muito com o atleta isso, né? Várias situações várias formas de se inscrever numa Major. Fala aí um pouco, Rodrigo, tuas experiências aí de como participar, o que tu já passou? Eu tenho que confessar que eu me arrependo, um dos arrependimentos posso dizer que é arrependimento também, porque na época não tinha tanto dinheiro assim, possibilidade para isso. Mas quando eu comecei, né, imagina, quando eu comecei a correr, que já correndo maratona, a gente não precisava de tanto para participar de uma Major Marathon, né? Era só simplesmente você se inscrever. Antigamente, até mesmo, eu não cheguei a pegar exatamente esse período, mas eu estava conversando com uma pessoa que começou 10 anos antes de mim. E essa pessoa participou de uma maratona em Nova York e ela fez a inscrição na semana da prova localmente. Olha só como mudou completamente. Isso foi 90 e pouco, 95, se eu não me engano. Pois, inclusive, é uma pessoa que a gente quer trazer para falar um pouco das origens, enfim, de como a corrida evoluiu. Uma pessoa, inclusive, meu vizinho, a gente conversando, ele contou boas histórias. E eu comecei, a primeira Major foi em 2008, né? Já era mais fácil, daria para fazer inscrição também. Entrar no site e se inscreveu? Entrar no site, claro, um pouquinho antes, que acabava, mas não acabava tão rápido como hoje, mas a gente está falando, né, desse caso específico desse atleta, 90 e pouco, não tinha internet direito para você se inscrever, entrar no site e se inscrever. Então, por isso que você chegava em alguns locais específicos de ponto de inscrição, preenchia a ficha e já recebia ali seu número de peito para participar da prova. Então mudou muito, agora eu tenho 2 que estão faltando que não dá para se inscrever por índice, é o que a gente vai falar, que se eu tivesse lá no passado acelerado o processo, já teria completado as 6 e conquistado a minha mandala. Mas vamos lá, de forma bem objetiva, o Fabinho também vai me ajudar, eu vou falar 2, o Fabinho a gente vai batendo bola aqui. Então a gente tem as 6 tradicionais, agora a 7ª, né, que é Sydney, e depois a 8ª, que é a Cidade do Cabo, que ainda não se tornou. Começando ali pela mais antiga, que é a Maratona de Boston, já vai para a edição 130 ano que vem. E é uma das maratonas mais difíceis para você conquistar, porque porque a grande maioria dos slots, das vagas, elas são conquistadas pelo índice. Então, não existe sorteio para a Maratona de Boston. Você tem os slots para índice e tem os slots para agência. Esses slots para agência acontecem em todas elas. Então, Boston, cada faixa etária, cada grupo de idade tem um índice, um tempo para conseguir. E comprovar, é como se fosse um mundial, pensando no triatlon, né? Você vai fazer mundial em Kona, mundial de 70.3. Para você participar, você precisa se classificar
E para isso está cada vez mais difícil, porque tem mais atletas, os atletas estão melhorando seus tempos. E os tempos estão baixando os índices. Exato, pelo desenvolvimento de treinamento, de suplementação, de equipamento. Então os tempos estão baixando e como eles não conseguem aumentar de 40 mil para 80 mil, então, claro, vai deixando tem mais, né? Tem mais demanda para pouca oferta, então o tempo de corte, né? Ele vai cada vez apertando mais o cinto. Mas não é tão difícil quanto outras, o índice de outras provas que a gente vai falar aqui também. Então, Boston, a gente só consegue classificar dessa forma. Nova York também é uma prova muito tradicional, então também já está na edição, se eu não me engano, 52, 53. Olha só essa diferença de idade das provas, né? As outras estão praticamente batendo 50 anos, só Boston, que realmente tem 130 anos, então é uma prova realmente muito antiga, muito tradicional. Nova York, ela é bem difícil, porque é uma prova muito desejada pela cidade, pelo contexto. Né? Nova York, inclusive, participei mais uma vez, pela terceira vez agora no último mês. E então é uma prova que o sorteio também ele é bem difícil, né? Pelo número de vagas. Só se inscreve e participa do sorteio. Isso, você consegue escrever pelo sorteio. Tem slot por tempo de classificação, mas o tempo de classificação para Nova York, como o slot é menor, ele é mais baixo do que Boston, por exemplo. Difícil. Mais difícil o Então índice? ele é mais difícil o índice de Nova York. Então todas essas provas que têm índice, junto com o sorteio, o índice acaba sendo mais difícil do que Boston, porque os slots, as vagas, são mais enxutas, né? Então, para você conseguir garantir, então acaba sendo um pouquinho mais difícil. Exemplo, Boston, para a categoria 40-44, que é perto de 3 horas, por exemplo, uma maratona Nova York tem que ser perto de 2 horas e 50. Né? Depois, claro que a gente é algo estimado, mas é um pouco mais difícil e 10 minutos faz bastante diferença. Boston ganhou a fama, né, e o coração dos atletas, principalmente os que gostam bastante de performance, por de fato não ter outra forma de se inscrever, né? Não tem o sorteio, chama a atenção da galera. Então, de fato, eu fiz analogia, lá brinquei com a questão das Olimpíadas, né? Se fosse escolher uma delas, essa seria a Olimpíada do atleta amador, onde ele vai estar correndo com os melhores, teoricamente, da faixa etária dele, né? Não tem atleta ali por sorteio, né? Então, muitos não sabem que o índice das outras provas ela é mais difícil, né? Boston ganhou a fama ali por ser uma maratona extremamente tradicional, né? A mais antiga de todas. E também por ter só esse destaque, basicamente, apenas esse meio de classificação. Né? Então acaba sendo um desejo bem grande. Isso é interessante. Falou que foi ficando mais difícil no decorrer dos anos. Eu lembro quando eu era da 25, 29, era sub 3 o índice. Agora eu tô na 35, 39, virou sub 3 o índice também. Virou a mesma coisa. Tô mais velho e o negócio... Aquela piadinha que o pessoal costuma fazer, né? Eu vou esperar o índice chegar até mim, não vai. Né? Do que eu alcançar o índice. Essa piada já não funciona mais, tá porque ficando mais difícil. Estamos envelhecendo e o índice continua o mesmo de 10 anos. Mesma coisa, eu comecei no triatlo também, na corrida, com 16 anos. E entre 20 e 24, na época, comecei, era bem difícil. Eu falei, nossa, vou chegar na categoria 40, 44, 45, 49, que antigamente era muito mais fácil. Hoje está muito difícil, né? Porque os bons atletas foram envelhecendo bem, com saúde, com longevidade, né? E, claro, muitos novos atletas melhorando, né, de forma rápida por conta dos que a gente já comentou. Galera, não adianta, nunca vai ficar fácil, não esperem o índice chegar em você, que não vai chegar. Certo. Então, basicamente, a forma de participar é questão de performance, né? Entregar o índice, sorteio e por agência de viagem. Isso. As três aí a gente tem agora Berlim, né, Fabinho? Berlim e Londres, as duas da Europa. As duas da Europa. Berlim, sorteio, né? Todas elas basicamente funcionam por sorteio. Tem as agências e tem algumas outras possibilidades, né? Se você não for por agência, se você não for por sorteio. A maioria delas também trabalha com doações, né? Então, quem quer participar, tá faltando uma única major ali. Já tive atletas que fizeram isso, você entra com uma doação, eles têm os fundos de caridades ali que você encontra disponível na página do site e você consegue uma vaga por uma doação, né? Cada uma tem um valor estipulado mínimo de doação para você garantir ali a sua vaga de participação, né? Berlim, que é uma das grandes procuradas também, o pessoal adora, uma das provas mais rápidas que tem. Acho que é mais por isso, né? Chama muita atenção. Chama muita atenção, né? Recorde mundial, né? Todo mundo quer ir para lá, de fato, prova incrível.
tem algumas formas de você aumentar um pouco as suas chances, né? Berlim você consegue se inscrever em grupo, né? Tá. A gente fala em inscrição em grupo, mas são grupos pequenos de 3 atletas, né? Então, quando eu vou me inscrever, na minha inscrição eu consigo gerar um link para grupo, que aí eu posso compartilhar com os meus amigos. Compartilho com você, compartilho com o Rodrigo. Se fizer a inscrição... A gente faz inscrição pelo mesmo link e a gente fica atrelado a um grupo. Se um é sorteado, entram os 3. Olha. Então você aumenta bem as chances de entrar, né? Então cada uma tem algumas particularidades ali. Tem a questão da doação, né? Algumas têm desafios ao longo da temporada que você pode ir fazendo para aumentar as chances, como Maratona de Londres, Maratona de Tóquio, né? Que são as mais difíceis ali, né? Que o Rodrigo comentou. Você consegue fazer alguns desafios que eles propõem, né? Ao longo da temporada. Desafios simples, acumular 21 km na semana, né? Eles têm alguns desafios virtuais, né? Que aí você aumenta as suas chances de sorteio. Inclusive, até entrando em outro sorteio, em Londres tem um segundo sorteio, né? Para os atletas que participam ali de todos os desafios. Tive uma atleta que participou de um segundo sorteio, mas não deu sorte. Londres, eles têm um número bem reduzido para atletas de fora do Reino Unido, né? E essa é uma das grandes dificuldades de Londres, Que né? é de fora. Eles priorizam bastante o público do Reino Unido. Ali Londres é uma das que você não consegue, assim como Londres e Tóquio, são aquelas que você não consegue por índice. Londres, só quem é local tem um índice, você pode entrar por índice. Então você só pode entrar por índice se for local para a Maratona de Londres. E Tóquio você só consegue entrar por índice já da categoria sub-elite, que é para homens 2h29 para baixo. Mulheres, eu confesso que eu esqueci, mas é perto de 3 horas. Então, Tóquio, você consegue sim por índice, sendo atleta não local, mas é um índice muito mais difícil, que já é considerado a categoria sub-elite. Maratona de Nova York também tem algumas outras possibilidades de você participar, mas principalmente para o público dos Estados Unidos, né, que tem a New York Road Runners, né, que tem vários circuitos de prova, né? E você também participando desses circuitos de provas, com uma recorrência na Maratona de Nova York, você consegue, às vezes, uma vaga garantida para o próximo ano, sem precisar entrar no sorteio de novo. E assim como você participando de mais edições, exemplo, Berlim, parece que se você participa de 10 edições, você já consegue, seguidas, você já consegue inscrição garantida para o ano seguinte. Então, existem sim algumas outras maneiras, não são maneiras muito mais... são maneiras mais complexas, que tem que dar uma fuçada, uma garimpada para conquistar. E acho que eles abriram isso muito provavelmente por conta da desistência, né? Como vão surgindo vagas no meio do caminho, então eles foram criando essas mecânicas para afunilar bem, para poder alocar e a prova não ficar vazia. Então você tem até um período, só para vocês saberem, você tem um período que vai até mais ou menos, sei lá, 1 mês, 2 meses antes da prova, que você consegue pedir o cancelamento, que eles não devolvem o dinheiro, mas você consegue a vaga garantida para o ano seguinte. Então acontece qualquer coisa, você cancela, você consegue a vaga garantida, vai ter que pagar no ano seguinte, mas você acaba entregando a sua vaga. E para elas, né, manterem essa grandiosidade de botar 55 mil largando, né, 60 mil até, para algumas provas batendo isso. Então, eles vão criando esse lead, né, esses possíveis atletas que vão recebendo esses presentes no final. Imagina, o cara não tem nem dinheiro, recebe 2 meses antes, você foi sorteado 1 mês e meio antes, nem treinou, não tem nem dinheiro. 1 mês e meio tem. Mas aí ele fala pro treinador, nossa, eu consegui, cara, que maravilha. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Nem pergunta se dá pra fazer, né? Já pagou, já tá lá. Já paga na hora e o treinador é o último a saber depois, né? A maior é Nova York? A maior major de inscritos? Assim? Eu preciso, desculpa, que eu realmente essa informação, mas eu acho que ela se tornou a maior esse ano. Porque fica uma briga bem ferrenha entre elas, porque a cada ano o negócio vai aumentando. Tenta aumentar, né? E então elas ficam meio que disputando, né? Londres, Berlim, Nova York, geralmente... Esse ano quem tinha quebrado o recorde de Nova York tinha sido a Maratona de Paris. Ela tinha quebrado o recorde de participações em maratona com quase 55 mil corredores. E a expectativa era que Nova York esse ano batesse Paris. Confesso que eu não me atualizei para ver se eles bateram, mas eu acho que sim. Boa.
Legal. E Paris que é uma prova fora do circuito. fora do das circuito, majors. mas também tradicional, né? É. O desejo de muita gente também. E a gente, só para completar esse contexto das inscrições das vagas, né, Londres e Tóquio têm se tornado uma das mais desejadas, né? Tóquio, por conta de ser a maratona que os atletas deixam por último até para conseguir a mandala, né? Por conta da dificuldade, custo, Viagem. cultura, né? Tem que se adaptar à cultura local. Então, ela também tem sido muito desejada por isso, né? Está represado os atletas ali para conseguir a mandala. E Londres, até por conta de não ter essa, né? Eles, como o Fabinho falou, eles têm umas vagas muito grandes ali, significativas para os locais. E acaba sobrando menos vaga também. E acaba gerando, parece um efeito de desejo coletivo ali, né? Hoje falam que é mais difícil do que o vestibular de medicina, por exemplo, entrar em Londres ou mesmo ganhar na Mega Sena, né? Boa. É o sorteio mais difícil. E pra gente falar rapidamente aqui, as características de cada uma pra galera. Só para fechar, a gente tem Sydney, né? Sydney que entrou agora, então ela já pode ser, ela já é oficial. Então Sydney é a mesma coisa, a gente tem sorteio, mais vaga, mesmo esquema de todas as Mas o sorteio é mais forte lá também. Ainda não muito como Londres e Ainda Tóquio e Nova York, mas subiu rapidamente. Então, quem fez um pouquinho antes, não tem a mandala, mas já correu, pode dizer que correu Sydney. Mas agora, a cada ano, certamente vai ficar bem difícil, muito provavelmente, talvez como Londres e Tóquio, que vai ser também a maratona para completar a 7ª. Né? E aí, Cidade do Cabo, como a gente comentou, muito provavelmente, quem quiser já completar a possível 8ª estrela e ter mais essa anexo da mandala aí, fazer o quanto antes também. Pode botar, talvez fazer o inverso. Começa por ela e depois vai indo para as outras que já são difíceis mesmo. Para os atletas sul-americanos, ela deve ficar para o final da fila também, por conta de logística, viagem. É tenso. Fato, E para a galera que está escolhendo a Major agora aqui, que quer fazer, a gente passar rápido por cada uma aí sobre, principalmente percurso, que a galera gosta, muita gente gosta de fazer prova rápida, né? Percurso, clima, por exemplo, começando por Boston, tem a fama de ser um percurso mais duro, né? Vamos na ordem cronológica, né? Boston acontece em abril. Rodrigo pode falar muito bem que Exato. Se fosse na correu. ordem cronológica, começando em Tóquio. Tóquio, verdade. Tóquio começa antes. Tóquio é em março, é a primeira que abre o calendário. Os primeiros dias de março, geralmente primeiro domingo de março. Isso. Tem que começar no final do ano já a preparação aí. Já que quem tá indo pra Tóquio ainda não começou o ciclo, ó, tá Bora atrasado. Tá atrasado. Vai ter que Já treinar era no ano novo. Já era pra ter começado. Na verdade, Tóquio, o clima de todas, está até resumindo para a gente não ser redundante, o clima de todas as provas, bem ameno. Eles são ameno, tendência a ser ameno. Né? O que é um ameno? Que vai entre 8, que para quem está no Nordeste... Já, pô. Quem está no Norte e Nordeste, que história de ameno é esse? Né? Mas também não é 0, menos 10 que, né, quem está no hemisfério norte costuma pegar, enfrentar com frequência. Então, por isso que eles consideram como ameno. Mas muito provavelmente você vai enfrentar entre 8 e 10 graus, chegando até uns 18 graus. Ameno é lá pro 18. 8 já é frio, então. Do ameno pro frio, então. Então, esse é o clima que geralmente você vai enfrentar em todas elas. 18 é bom. Né? Em todas elas, né? Tóquio talvez um pouquinho mais abaixo do que as outras, indo para menos de 10. Mas é muito traiçoeiro, porque é a mudança de estação. Geralmente acontece ou entre o inverno e primavera, ou entre o outono e o inverno. Então é a mudança de estação. Então a mudança de estação, assim como no Brasil, você pode num dia pegar 28 graus, quase chegando no inverno, por exemplo. Então a gente já tem casos, inclusive Berlim esse ano, né? Berlim esse ano muitos sofreram bastante na prova, porque a prova terminou com perto de 26 graus, 24, 26 graus. Já ocorreram situações inclusive Chicago, por exemplo, a prova ser cancelada porque passou de 30 graus
E então eles têm até um índice de classificação de risco da prova e lá eles são muito sérios, diferente no Brasil, né, que deixa rolar só vai aí. cancelar a prova se cair granizo e um granizo grande Claro. na cabeça de alguém para a prova, talvez. Né, mas lá não, lá eles levam em consideração, né, além disso, né, principalmente Estados Unidos, que sofrem com bastante influência ali de grandes tempestades, furacões, enfim. Então eles sempre ficam de olho e cancelam mesmo a prova, todo mundo tem que parar e se vira para voltar. Se fosse aqui, não ia ter prova do Nordeste nunca, né? Nunca, Norte e Nordeste não ia ter prova. Em Chicago, inclusive, como eu falei, teve prova que foi cancelada. E eu, pela minha experiência de ter corrido 4, e dessas 4, além disso, corri 3 vezes em Nova York, se for pegar uma média, né, eu, claro, tenho mais tolerância, aprendi a tolerar, sempre corri de regata. E algumas provas fui com manguito até o final, com luva até o final. Outras provas nem precisei usar luva e manguito, já larguei só de camiseta regata. Nossa. Nenhuma precisei usar calça, mas tem muitos atletas que têm mais sensibilidade, então precisam usar calça, né, ou até um corta-vento, por exemplo. Então tudo, claro, depende da sensibilidade. Mas o clima, ele para todas nessa média. Tóquio, agora voltando, é uma prova relativamente plana também, é uma prova que não é um bicho, não tem nada que assuste os atletas, então talvez é uma adaptação à cultura, né, de você, o que vai comer antes, nossa, né, você, isso sim, hein? O tempo de viagem. Outros perrengues ali. A dificuldade, acho que maior de Tóquio, o grande desafio é o logístico, né, principalmente a gente aqui na América do Sul, né. Geralmente a gente recomenda os atletas chegarem ali, não tão distante da prova, né, para não ficar muitos dias ali naquele bate-perna, comendo muito tudo fora diferente do seu plano, né? Então chegar ali quinta-feira, né, já é uma data, um dia ok, né? Para Tóquio você já precisa de uma logística um pouquinho diferente por conta de viagem, por conta de fuso. Não, viagem e fuso deve ser uma loucura. Mais antes. Tá louco. Então o desafio logístico, acho que de Tóquio é pior que a prova. É o que pega pra gente aqui na América do Sul. O idioma, será que fala inglês lá é comum também? Que nunca fui pro Japão, Diegão. Pelo que a gente percebe de relatos, já falando disso, que também é um tema legal, né, que a gente vai avançando, já adiantando, que a gente conversou até nos bastidores, né, sobre língua. Quando a vantagem de uma major é que a cidade acolhe os atletas, e o mundo todo está lá. Tá tendo, todo mundo sabe. Então, mesmo que não fale inglês, eles vão ter que se virar em falar inglês, eles vão ter que se virar em gestual, em usar o celular para traduzir e pedir o que você precisa pedir. Então, hoje, claro, a tecnologia melhorou muito em relação a isso, então hoje já não é mais um problema. Tá. E a vantagem de você que busca fazer uma prova internacional, buscar uma major, a vantagem é que você não vai passar menos perrengue, você vai ser mais acolhido e você não vai se sentir excluído e maltratado, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que tem algumas cidades que não toleram muito turista, né? Mesmo Berlim, que a galera, né, tem uma característica de ser mais frio, até próprio Tóquio. Eu fui para Berlim, não conhecia a Europa, eu não conhecia a Alemanha, já conhecia a Europa, mas não conhecia a Alemanha. Para mim, estava em qualquer lugar do mundo sem nenhum problema. Claro, também tomar cuidado, né? Principalmente Berlim, assim como Tóquio, a culinária local ela requer bastante atenção. Mas não é um problema, inclusive fica a dica, se você quer realmente ter essa experiência boa de ser valorizado, ainda mais tem a medalha, que a gente vai depois falar um pouquinho do pós-prova, se você anda com a medalha depois... Fazia tempo que eu não observava tanto em Nova York, impressionante. Galera passeando com a Como medalha. tem muitos atletas, e muitos atletas continuam lá para passear, né? Uma semana andando de medalha, eu falei, caramba, uma semana ainda andando de medalha e as pessoas dando parabéns, então é muito gostoso, você se sente muito bem, você se sente o artista, o protagonista da festa, isso é muito legal. E pegando um gancho nisso, né, da cidade acolher a prova, né, toda... não só os civis ali, né, as empresas e tudo mais, porque de fato, né, as maratonas, as majors, né, antes era coisa só para corredor, né, era algo da bolha ali do pessoal da corrida, né, um evento que fazia muito sentido pra gente, né. Hoje as majors, que nem Nova York, né, pelo movimento da economia que eles geram na cidade,
já está no patamar de grandes eventos como o Super Bowl no futebol americano, né? Então tem um movimento assim muito grande na economia e aí tem chamado a atenção de muitas empresas, de muitos investidores. Por isso que as maratonas elas estão com holofotes cada vez maiores, né? Não saiu ali da bolha, só do corredor conhece isso e agora o negócio está muito grande mesmo, né? Passando para Boston também, para a gente conseguir passar por todas ainda. Boston, duas questões bem objetivas. Primeiro, a logística da prova. Logística da prova de largada, que você larga num lugar e termina em outro. Ixi. Então, são de todas as provas, Nova York e Boston tem essa logística de largada, que você precisa usar o transporte oficial da prova para se deslocar até a largada. Ou seja, você vai andar, né, vamos imaginar que tem 42 km, mas Boston é um pouquinho até mais longe, porque tem uma linha reta praticamente, né? Nova York também, né? Você desloca, então é praticamente 1 hora de viagem, aí, 40 minutos, mais ou menos de viagem, tanto Nova York quanto Boston. Para chegar na largada. Então você tem que acordar mais cedo, tem que se planejar, tem que ajustar o horário que você vai contratar ali, reservar o seu transfer. Então, Boston tem essa particularidade e, claro, é uma linha reta, só que é um rolling hills, que a gente chama que... É um percurso mais duro. É um sobe e desce, que para quem domina a subida e descida, sente um pouquinho, a perna e o coração na subida sente e a perna na descida sente. Então, o grande problema de subida e descida é que você acaba com os dois sistemas meio que de uma vez só, né? A subida mata o coração e um pouco da perna, e a descida, por você ter que correr freando, você vai gerando bastante desgaste. E a musculatura precisa ser mais recrutada para desacelerar o movimento. Então, com isso, se você não tiver reserva para uma prova como Boston, não tiver alguns treinos específicos e uma boa bagagem, treino de força também, né? A galera negligencia o treino de força. Você, corredor que não treina musculação, Nova York e Boston, você vai sentir um pouco e você não gostaria que você sentisse na pele isso que eu estou te dizendo. Então, treinem musculação e façam treinos específicos, principalmente em Nova York e Boston, que tem as subidas mais pesadas no final. Né? No Boston tem a famosa Heartbreak Hill, que é uma subida um pouquinho mais longa, mas aí você já vem com a perna e o coração e o sistema todo meio já bugado da prova, e no 30 e pouco ainda tem que encarar uma subida dessa. E em Nova York, quando você entra na primeira avenida, que é uma avenida longa com um falso plano, e depois quando você volta para a quinta avenida, também você tem que escalar até chegar. Então, já falando talvez de Nova York e Boston, né, são duas provas com características bem semelhantes em relação ao percurso e à logística. Não é prova para tempo, né? Quem quer fazer tempo... Quem tem reserva pode ser prova para tempo. Agora, quem vai só para completar, vai botar pelo menos, no mínimo, 5 minutos a mais do que vem planejando. Né? Isso vai numa exponencial para... Quanto menos preparado está. Pode virar 30, 40 minutos se der uma quebradeira ou mais. Aí vai ter que andar no final, não recomendo. Às vezes o pessoal fica fugindo, né, de treinos com subida, de provas com subida, né? Mas é aquilo, se estiver preparado, né, toda prova é prova. O Rodrigo bateu o RP da maratona dele em Nova York. Eu bati em Boston e bati em Nova duas York, mais difíceis, mas é porque eu vinha num processo de desenvolvimento e tem reserva. Pegou boas condições climáticas também, né? A gente fica suscetível a um pouco de sorte às vezes. E para fechar Boston, né, é uma prova extremamente estratégica, como o Rodrigo falou. Tem as subidas, o começo dela é um pouquinho perigoso, né? Que são 5 quilômetros ali, praticamente de descida, onde os atletas para se empolgar, né? O pessoal bate RP do 5K na maratona de Boston ali. E o curioso de Boston é porque além de correr um pouquinho descida no início, que foi muito bem observado, é estreito e são muitos corredores, parece que vai brotando o corredor do chão, então você é meio que levado, você tem que ir. Então se a galera está correndo rápida, esse também é um problema já adiantando, que a gente ia falar também, de todas as maratonas, das majors. São muitos atletas. E isso é um problema muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando você está no Brasil, né, você tem mais ou menos, sei lá, largam 4 mil numa maratona, no máximo talvez uns 6 mil. Imagina você está numa prova com 60 mil. Nossa. Então tem muitas pessoas correm no seu ritmo, muitas pessoas correm muito rápido, mais rápido que você. Muitas pessoas têm uma corrida irregular.
muitas pessoas também têm corrida regular, então tem para tudo. Só que você é de verdade arrastado. É um ponto positivo porque tem esse efeito que você não corre sozinho, né? Como algumas provas do Brasil, às vezes você está meio isolado e muita gente, alguns sofrendo do seu lado, lá não. Lá, se você tiver uma cabeça legal e aproveitar essa energia do coletivo, é muito bacana e muito valioso isso. Bom. Então, mas como falei, tem que tomar muito cuidado, porque você, sem pensar, estando descansado, ainda mais a descida como Boston, você sai do, sei lá, 5 por quilômetro que está planejado para 4,15 e está tudo bem. Frequência baixa, se sentindo feliz, poderoso, todo mundo correndo junto com você. Aí você bate o RP, como o Fabinho falou, e certamente vai pagar no final. Isso serve dica para todas as majors. Cuidado. Comecem com calma, respeitem a frequência cardíaca, a percepção de esforço e o seu pace e não se empolguem com os milhares de corredores que vão te empurrar e você vai, às vezes, achar que você está lento e grupos grandes passando mais rapidamente com você. E se você for trabalhar com inteligência, correr com inteligência e respeitar o seu ritmo, depois quando você buscar todos esses atletas que foram para frente, é muito legal, como aconteceu comigo em Nova York. Foi muito motivador. A prova começa no 30, né? A prova começa... Deixa a galera correr aí no 30 e a gente conversa. Eu passei, olha, quase 200, 100, ou perto de 200 pessoas nessa reta final, nos últimos 6, 7K da prova em Nova York. É isso. E uma dica rápida e uma curiosidade sobre Maratona de Boston, né? Dica é o livro, né, sobre a Maratona de Boston. Quem não leu e gosta do assunto, né, leia, porque o livro é incrível. E uma curiosidade, né? Assim como algumas outras provas por aí, né? Não é o caso das outras majors, né? Mas Boston não vale recorde, né? De tempo mundial na prova, né? Sabe por que não vale recorde? Não sabia. O Rodrigão lembra por que não vale recorde? Não lembro. É porque você não pode percorrer mais de 21 quilômetros para distante da largada, né? A prova ela tem que ter pelo menos metade da distância você indo, a outra metade você voltando. E Boston, como o Rodrigo falou, é uma linha reta. Você larga num lugar e chega no outro. Então você corre 42 quilômetros num sentido só. E eles não validam por conta de condições climáticas, né? Se você pegar como já teve edições, né? Lendo o livro, eles falam sobre isso. Edições em que destruíram, teoricamente, o recorde mundial, mas porque pegaram dias de vento a favor. E aí você pega 42 km de vento a favor. Só para um lado, né? Só para um lado. Entendi. Então não pode, não é válido, assim como Mendoza, aqui, que o pessoal às vezes vai bastante para procurar índice para Boston, né? Ela também larga num ponto, chega em outro, não vale como recorde. E além disso, não só isso, para classificação, para você participar de algumas majors, agora falando sobre um tema rapidinho, abrindo mais um anexo antes de dar sequência nelas, você tem algumas provas que precisam ser homologadas para a classificação daquelas provas que tem possibilidade de você classificar por tempo. Então, vale sempre a pena você buscar, a gente não vai nem falar aqui, mas no Brasil existem bastante provas que podem ser consideradas classificatórias para vaga por índice, mas também tem a questão de altimetria. Então, muitas provas que a gente poderia, às vezes, buscar porque é fácil para conquistar o índice, tem que observar porque existe uma regra que se tiver mais que X de ganho negativo de elevação, ela não considera uma classificatória para uma major quando ela tem... prova de descida, né? Então... Eles estão estudando, não sei se vai oficializar para o próximo ano, né? Eles colocarem um índice de correção, né? Para você poder usar qualquer prova. Né? Então, de acordo com a altimetria da prova, tanto se for uma prova mais difícil, né? Quanto uma prova em descida, né? Eles terem um índice para corrigir o seu tempo para você... De algum fator ali para dar uma correção. Mas ainda não é... Acho que ainda não é oficial. Show. Então, já deu uma pincelada em Boston e Nova York. Nova York a gente já acabou falando sobre ela, agora falando sobre Londres, né, indo para a sequência. Então, Londres também, mesma condição, acho que não tem nenhuma particularidade, clima também... É rápida também, né? Tem alguns recordes em Londres, né? Também uma prova considerada plana, diferente de Nova York e Boston, e Chicago, que depois a gente vai falar de algumas particularidades dela, mas também é uma prova para gabaritar, falando que é uma prova muito gostosa, quem participa em relação ao público, uma prova perfeita e, claro, tem o clima londrino que geralmente vai estar garoando, né, ou neblina, nublado, então só tomar um pouco de cuidado porque quando você junta às vezes frio com uma temperatura baixa, a sensação térmica é mais baixa ainda, como tem acontecido em Tóquio, por exemplo. E os
195 metros, né, da maratona, né, que é 42, 195 metros, né? 195 metros Só pra inteirar. é sacanagem, né? E vem de, eu não sei se da Maratona de Londres, mas é de uma maratona lá, porque eles quiseram esticar a maratona mais um pouquinho para que o pessoal terminasse na frente do rei, na frente da rainha. Essa história. Eu não sabia se era lenda urbana ou se... Não, é fato. Então, esses 195 metros é por culpa da Inglaterra lá, que quis fazer com que a galera passasse na frente, na frente da rainha. A maratona. Caraca, Fabinho, você tá lembrando de boa. Então, a culpa são dos ingleses. Dos londrinos. Pronto. E depois aí dá um espaço grande para o segundo semestre, justamente para entrar nessa mudança dessas mudanças de estação. Então, dá uma espaçada, principalmente no hemisfério norte, que eles não toleram como aqui o calor, aí já no meio do ano é o calor. Então, eles querem evitar problema. Então, assim como liberam roupa de borracha no triatlo, eles tiram prova de corrida. Tanto é que a gente sofre com os atletas que treinam fora do país para encontrar provas no meio do ano e também bem no período de inverno. Então eles têm um período off-season mesmo que não tem nada, quase nada. No inverno geralmente tem a temporada indoor e no verão a gente não vê prova. Então elas só voltam em setembro, que é já para o final de setembro com Berlim. Então Berlim, como a gente também já falou, mais rápido, né? Então, só resumindo, prova rápida, temperatura bem agradável e hoje Berlim você consegue, antes tinha um problema, né, da cultura, do idioma também, de alimentação. Eu, para Berlim, o inglês básico funcionou muito bem. E só a alimentação que você tem que tomar realmente muito cuidado, porque às vezes você vai a alguns restaurantes só vai encontrar salsichão com, tudo embutido, com gordura, enfim, comida mais gordurosa. E tem que só tomar um pouco de cuidado com isso. E a cerveja também, tem que tomar cuidado, porque senão você enche a cara de cerveja. Vai provando toda ali. Deixa para depois, pelo menos 2 dias depois da prova, quando seu corpo já se recuperar, para conhecer a culinária local. E muita gente depois costuma ir para Oktoberfest, já fica engrena e já vai para, já que é no final de dezembro, e já engrena para as Oktoberfests. Outubro, final de setembro e outubro, né? Boa. Entrando no tema, né, de alimentação ali, essas coisas de prova, né? Acho que uma dica importante, né, para quem está treinando, vai para a primeira, né, é que, principalmente quem está acostumado a correr aqui no Brasil, né, que a gente tem o costume, estava até discutindo um pouquinho aqui antes de começar o podcast, da latinha de água em algumas provas, né? Aqui a gente tem os copinhos que são fechados. A maioria dessas provas lá fora, elas têm copos abertos. É uma coisa horrorosa. Água, né? E aí vem pouca água, você precisa parar para se hidratar. Se for pegar o copo, sair correndo, cai água, você se hidrata mal, né? Então, algo que a gente já pode ir se preparando no dia a dia para essas provas é de se acostumar a correr com squeeze de silicone no bolso, né? Você ter ali a sua hidratação, né? Então, o copinho com um pouquinho de água assim, tem que ficar... e aquele monte de gente parece gincana do Silvio Santos lá, que tinha que sair com as bandejas e os copinhos sem derrubar, tem que sair correndo ali. Você pega 3 copinhos, no final você juntar não dá um. É horrível, bebe um pingo, né? Joga na boca. Então, isso é algo para você ter ideia, eu mesmo que corro um pouco mais na frente. Tem que se preparar. Em Nova York, agora, como estava um pouquinho mais quente já no final, a boca deu uma... Chamar atenção aí. Não é que o produtor mandou diminuir, mas tem um telemarketing aqui que eu não aprendi a usar esse telefone novo ainda. Então, Nova York, que a boca secou um pouquinho, e eu senti um pouco de dificuldade, porque tem prova que nem Berlim, se eu não me engano, ela tem mais postos de hidratação na sequência. Nova York, se eu não me engano, eram 2 baias ali só, claro, com bastante mais de um lado e para o outro, só que não dá para você ir de um lado para o outro para conseguir pegar. Então eu sofri um pouquinho no Nova York, no final, principalmente justamente por isso, e mesmo com menos pessoas. Então, também já fica aí uma dica, já falando de uma particularidade muito bem observado. A hidratação da prova, ela é incrível em todas elas, né? Você tem uma hidratação a cada milha ou a cada 2 milhas. Dificilmente você vai encontrar, algumas provas elas espaçam em algum momento da prova para 2 milhas, mais até, que nem em Nova York tem 2 gaps, o primeiro 5K sem água, depois, se eu não me engano,
do 7º até o 10º, enfim, mas depois é a cada milha. Mas tem que a gente ficar ligado realmente em todos os postos de hidratação da prova para fazer o planejamento, para saber se vale a pena, de repente, levar uma água adicional, como você mesmo disse, né? Um squeeze de silicone, hoje ele tem funcionado bastante, você consegue colocar no bolso. Tem gente que usa mochilinha de hidratação, também pode ser, se estiver muito acostumado, pode usar, mas a prova não deixa a desejar em relação a isso, só realmente esse ponto de muita atenção, que é um dos diferentes do Brasil, que está acostumado a pegar copo, lata, garrafa. Põe copo no bolso, lá não dá. E indo na linha da sustentabilidade, né, e incentivo, né, a usar menos ali os postos de hidratação, né, eles também colocam pontos para você repor a sua água, né, se você tiver com seu squeeze de silicone, sua mochila de hidratação, se você não quiser usar nenhum copinho ali da organização, eles também têm onde você pode encher ali o seu squeeze se você quiser se reabastecer no meio do caminho. Né? Boa. Mas é um ponto de atenção para os treinos. Legal. E seguindo então, vamos agora a Berlim, Chicago. Vamos Chicago só puxar um pouquinho, porque a gente, Sydney, ela entra também em setembro. Ainda não está na cabeça. Ela está no final de agosto, início de setembro, né? Então, Sydney, ela também entra um pouco antes até de Berlim, mas Sydney também, ela tem uma, né, mesma coisa, temperatura bem amena, também uma prova predominantemente plana, então não tem muito segredo, ela parece um pouquinho mais recortada só, Cheia de canguru? Cheia dos cangurus. Fuso horário também. Ainda é uma prova muito nova, a gente não sabe tanto, não tem tanta informação dos atletas, ainda não domina, mas aparentemente, claro, também assim como o Japão, como Tóquio, é uma prova que você tem que tomar cuidado com a questão logística de viagem, porque ela arrebenta se você não estiver preparado. Você mata a sua prova e mata mesmo a sua prova se você não se planejar para isso, né? Às vezes, claro, o seu corpo ele pode não responder, mesmo você chegando bem mais cedo, se preparando, mas é uma prova traiçoeira que o corpo ele é uma caixinha de surpresa. Ele pode responder bem e reagir e resolver o jet lag e também o cansaço da viagem. E também a gente faz tudo bonitinho, né? Aí chega numa viagem que tem mais de um dia de duração, você arrebenta, acaba com o estoque de glicogênio, de carboidrato, desidrata, fragiliza, pode baixar a imunidade por conta disso. Então é muito importante fazer o planejamento da sua viagem longa, seja para uma prova mais difícil como Tóquio, como Sydney, você pensar, levar comida, levar a hidratação que você está acostumado, cuidar da sua saúde, porque você pode chegar na prova esgotado e acabar com todo o ciclo por conta de um mau planejamento de viagem. Estresse em aeroporto, então a gente vai falar um pouco rapidamente sobre documentação, que vale a pena, né, se preparar para não passar perrengue com isso. Muita gente joga a prova fora porque não cuida dos bastidores, desde a sua alimentação, da sua saúde, né, do que vai levar, né, do que precisa, da documentação, enfim. Então, isso, e depois na sequência a gente tem Chicago, né? Depois a gente não vai falar de Cidade do Cabo ainda porque ela é teste, mas ela entraria, ela foi esse ano em outubro, mas ela vai para maio ano que vem. Mas Chicago aí, assim como, né, prova nos Estados Unidos, Nova York, Boston, Chicago é uma prova que você tem toda a estrutura, todo o apoio e, claro, a única coisa perigosa de Chicago é o percurso, que ele aparentemente é plano, só que ele também tem um pequeno desnível, sobe e desce ali que merece atenção, mas é uma cidade, eles chamam de cidade dos ventos, né? Então você pode quem é do Nordeste sabe lidar bem com isso, né? Quem é daqui não enfrenta poucas situações como essa, de saber lidar com intensidade, com estratégia contra e a favor do vento, né? Então, às vezes contra o vento não sabe se proteger junto com os atletas, existem algumas estratégias para isso, aumentar um pouquinho a cadência, né? Diminuir um pouquinho o ritmo, cuidar da percepção de esforço e frequência cardíaca. Então Chicago, a única ponto de atenção é esse, mas é uma cidade linda, tem que tomar cuidado também, assim como Nova York, dá vontade de passear pra caramba, porque é uma cidade maravilhosa, a arquitetura de Chicago é incrível. Não tem uma rede de metrôs como tem em Nova York, que você consegue de um lado para o outro só por metrô, então às vezes eu
fiquei bem esgotado, porque às vezes olha no transporte, a pé 20 minutos, pegar um transporte público, ônibus e metrô, até o deslocamento para pegar também dava esse tempo, vamos a pé. Nessa de ir a pé, isso também vale para qualquer viagem. Cuidado com as andanças pré-viagem, deixe isso para depois, porque a gente fica lá no Google, né, de um ponto para o outro, quer conhecer a cidade, ver, ok, 15 minutos, 800 metros, 1 quilômetro de um ponto para o outro, e quando vai ver, já percorreu, como eu até postei nos stories ali, na minha viagem em Nova York, ali um recap do que foi meus dias pré-prova. Estava dando quase, contando com o treino, quase 25 mil passos, uns 20 quilômetros percorridos. Estava percorrendo uma meia maratona e sem perceber. Isso que é o problema, sem perceber, é traiçoeira. Você quer conhecer a cidade, vê lá deslocamento 1,5 km, 500 metros e, meu Deus do céu, a perna mói. Então, Chicago, esse é o ponto de atenção, né? Bom. Acho que ela tem a fama ali da questão do GPS, né? Dos primeiros quilômetros de prova ali, onde passa numa área com muitos prédios, né? Que aí o GPS ele dá uma enlouquecida, ele dá uma perdida, né? Aí bagunça a cabeça da galera toda. O Rodrigo já fez, ele Nova pode falar melhor. Nova York também tem um trecho, né, depois a gente vai falar dela, mas já falando sobre essa questão do GPS, também em Nova York o trecho do meio para o final da prova, que a gente passa numa ponte, né, com cobertura, e essa ponte com que a gente vai ligando as ilhas. É mais uma que para entrar em Manhattan, é ela que você corre uns 3 quilômetros, se eu não me engano, e ali o GPS ele desconecta. Aí, como aconteceu comigo, eu tive que corrigir o tempo fazendo conta na cabeça e não confiar. E para todo mundo. Para todo mundo costuma acontecer isso, não é uma marca nem outra que tem maior ou menor precisão. É um ponto de muita atenção mesmo, que acaba com a prova dos atletas, né? Para quem está indo com um objetivo bem específico ali, é legal já ir colocando na cabeça, tendo em mente ali as suas parciais, né? Porque se você tiver as parciais de tempo gravadas, né? Aí o tempo não tem erro, Cada né? trecho. Boa. Eu sei que eu tenho que passar na meia maratona com esse tempo, nos 30 com esse tempo, nos 35, né? Se a gente já tem as parciais gravadas, né? Legal. Aí se o GPS falha, a gente vai acompanhando pelas parciais de prova, inclusive a Maratona de Chicago, eles dão um adesivo, né? Quase que uma tatuagem, né? Que nem tem muito nas provas de triatlon, né? Que você pode pôr no braço ali com as parciais por milha, né? Que tá em milha ali, e tá em quilômetro? Tem quilômetro lá durante a prova, não? Então, provas nos Estados Unidos, milha. Sempre milha. E quilômetro a cada 5, tem placa de quilômetro a cada 5. Então pronto. Agora, na Europa, eles não tem não é imperial, é métrico, então... Tudo quilômetro. Nos Estados Unidos que era preocupação mesmo. Acho que Tóquio, Sydney e Cabo também acho que é métrico. Acho que só Estados Unidos, se eu não me engano, isso. E que nem Nova York, eles não dão tatuagem, mas eles dão uma pulseira que você gruda aqui. Legal. Então, é uma estratégia muito importante também. E em alguns momentos usar o autolap para fazer a correção, depois que você dá o tempo. Fez as passagens nas parciais a cada 5K, no caso, ou a cada quilômetro na Europa, o autolap às vezes vai bem para mostrar realmente o tempo real de deslocamento de um ponto para o outro. Boa. Depois de Chicago, então? Chicago a gente finaliza com Nova York, né? A gente já falou bastante sobre ela. Nova York, assim como Boston, o deslocamento também, né? E ele merece bastante atenção. Então, tem duas opções. Boston, você só pode ir de ônibus. Nova York, você pode ir de ônibus ou essa logística ferry mais ônibus, que é a balsa mais o ônibus. Então, o que mais mata é o tempo de espera dessas provas. E eu vou dizer que Nova York foi muito curioso, porque eu não corro com celular. E Nova York e Boston, você não tem um guarda-volumes no local. Você tem um guarda-volumes só na chegada. Uhum. Você não pode colocar o seu guarda-volumes na largada. Tá. Então, você tem que pensar em tudo que você tem que levar. Porque se esquecer alguma coisa, não consegue voltar para pegar. E eu, como corro sem celular, é mindfulness total. Quando não vão com os amigos, que nem Boston, a gente estava com um grupo de amigos. Nova York, por conta da minha largada ser antes, a gente não conseguiu conectar com os atletas nossos e com alguns amigos. Então, imagino que quase, né, a gente sai do hotel do quarto 5 da manhã, mais ou menos, e a largada 9. São 4 horas, você, a sua cabeça, e lidando com frio também, porque, né, estava bem frio no início da manhã. Então, o mais importante de tudo, falando de frio, que acontece muito usual nas provas de fora,
é a roupa que você leva. Então, você tem que levar muitas roupas para poder descartar. Isso é muito comum que acontece lá fora, o descarte da roupa que você leva para se proteger do frio até a largada, para não precisar usar o guarda-volume. E quando não tem guarda-volume, como eu, por exemplo, faltou um pouquinho de roupa, na verdade, meu tênis. Meu tênis era um tênis novo, é um tênis muito respirável. Eu estava com a meia fininha, estava com frio no pé. Então eu peguei lá até uma sacola que estava lá e amarrei a sacola no pé para proteger. Acharam que levei era um motoboy, né? Não, isso é muito engraçado, porque não tem frescura. Numa prova como essa, tem gente que vai com saco de lixo. Vai com roupa chique, vai com... O pessoal usa muito capa de chuva. Capa de chuva. No Brasil falam para comprar roupa de moto, que também ela é bem impermeável. Vai de roupão. Galera, tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente que vai com tênis de prova pendurado e descarta um tênis velho para não ficar usando tênis que é instável para ficar andando. E geralmente prova que tem que esperar, como Nova York e Boston, que você tem mais tempo de espera, que nem eu levei uma toalha para deitar no gramado, ver uma parte de sol e 2 horas esperando você, sua cabeça, e controlando a hidratação e a alimentação, que é muito importante também, que é um dos pontos importantes que a gente tem que se preocupar com uma prova internacional como essa, por exemplo, que é você preparar bem o seu pré-prova, o seu pós-prova também, mas principalmente pré-prova. Você não tem, às vezes, disponibilidade, não está em casa, não sai da sua casa e prepara o que você quer. Você tem que, antecipadamente no mercado, conversar com o nutricionista, se você tiver nutricionista, para adaptar algo. Então, eu adoro tapioca com banana, aveia e mel. Como é que faz? E em Nova York eu consegui, porque eu fiquei no Airbnb, levei a tapioca, comprei banana lá, mel tem em todo lugar. Levou a tapioca, o pauzinho da tapioca. Levei num saquinho, levei 1 quilo de farinha de tapioca. É um absurdo você ir ao parque e não ter uma barraquinha de tapioca. Que absurdo. Vamos deixar, que absurdo. Então também fica a dica, você que tem família, vale a pena, eu não tinha passado por essa experiência, às vezes um Airbnb, um quarto de hotel, em vez de um hotel, um quarto, um apartamento num prédio. Porque você tem um pouco mais de estrutura, tem cozinha, tem lavanderia, tem geralmente máquina de lavar, então você não precisa levar tanta roupa, ainda mais lugar que é frio. Às vezes hoje tem que pagar um monte de mala, né? Então você consegue, estando num quarto num apartamento e não num hotel, às vezes você tem mais estrutura e também cuidar melhor da sua alimentação, que nem eu fiz um macarrão, não comprei, não precisei ir para restaurante. Fiz um macarrão com molho vermelho, um pouquinho de frango no pré-prova e, além disso, pode ficar mais barato a sua viagem também. Boa. E, pessoal, estamos estourados no nosso tempo aqui, estouradaço. Acho que tinha que fazer uma parte 2, que ainda tinha muita coisa para falar aí, né? Vamos ver se a gente faz uma parte 2 A gente pincelou bastante coisas legais, mas a gente pode falar, de uma forma geral, a gente quis falar mais das majors, mas a gente vai abrir sim um papo para falar sobre as particularidades de provas internacionais, principalmente maratonas, que merecem bastante atenção. Mas essas particularidades, esses detalhes, bastidores que valem para todas elas, inclusive mesmo sem as majors, não participando das majors, existem provas muito legais ao redor do mundo, né? Valência, Barcelona, Paris. O que mais, Fabinho? Tem muitas provas legais pelo mundo que... Buenos Aires, aqui perto da gente. Que promove uma experiência muito legal. Algumas provas até nos Estados Unidos ganhando protagonismo. Como Filadélfia, por exemplo, que foi agora. São provas muito bacanas que você se sente... Amsterdã, né? Amsterdã também, que é uma prova que às vezes você pode fugir do circuito da média por conta da dificuldade de inscrição e ter uma experiência bem similar. E também tem as Super Halves, que são o circuito de meias maratonas pelo mundo, né? Cardiff, Praga, Berlim, Lisboa... O que mais? Lisboa, que a gente tem tanta prova que a gente tem que escrever, né? E falhou o cérebro agora. Copenhague. Então, Valência, Cardiff, Copenhague, Praga e Lisboa. Pronto. E Berlim agora, né? Isso. Mas, galera, é demais, eu sou suspeito para falar. E a gente trabalha com isso, né? Fabinho e Diegão, a gente interage com os atletas e sabe o quão especiais são essas provas, mas também tem que tomar cuidado, botar no seu planejamento, não se empolgar, porque senão você sai fazendo uma prova dessa sem um preparo tanto de treinamento quanto financeiro também, que não é uma prova barata, você gasta pelo menos ali
por pessoa ali uns 30 mil reais e 20 a 30 mil reais, dependendo do quão grande vai ser seus passeios ali, né? Mas claro que dá para você gastar até no máximo 20 mil, se for bem enxuto, dividir com os atletas. Então não é uma prova barata que você tem que planejar para não bagunçar o contexto, né? Boa. Então vamos fechar por aqui, talvez a gente vamos falar mais sobre esse assunto por aí. E se gostou do vídeo, lembrando, se inscreve no canal, deixa o like, deixa seu comentário, dúvidas, a gente responde aqui. E se estiver procurando uma assessoria esportiva, considere treinar com a Lobo, o link para falar com a nossa equipe está aqui na descrição. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e pra cima. Pra cima. Bora!